A paz do Senhor a todos os irmãos. Vamos falar hoje da lição 11 do terceiro trimestre de 2023. O tema da nossa lição é cultivando a convicção cristã. Cultivando a convicção cristã. Lição do dia 10 de setembro. E o título, Cultivando a Convicção Cristã, eu coloquei logo uma definição do termo convicção. Isso é muito importante para o professor. Tá bom? Eu deixo sempre essa dica com vocês. Vocês percebem o método que eu utilizo com vocês. Já começar definindo, né? Então, o que significa convicção? Isso é bom para o aluno, tá bom? Então, eu coloco aí, sempre lembrando, em verde é o comentário que eu acrescentei, em preto o texto original da revista, tá ok? O texto original da revista, e se tiver em azul, significa então que é um texto da revista, mas que eu quero destacar com vocês, que eu estou colocando como uma sugestão para vocês destacarem na hora da aula, tá bom? Então, o termo convicção é tradução do grego elegio e significa certeza de algo ou ainda acreditar em algo após verificação. Por isso vocês vão ver que o termo convicção, ele é nesse sentido um sinônimo de prova. Por isso eu coloquei aí abaixo, olha, algumas versões traduzem este termo por convicção, outros por prova. Observe Hebreus capítulo 11, versículo 1, na nossa tradução, que normalmente nós utilizamos, a versão corrigida, ela diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O termo prova, que eu sublinhei aí nesse versículo, ele é tradução desse termo grego elegio, tá ok? Se você observar, eu coloquei abaixo a versão chamada atualizada, ela traduz assim, ó, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, tá bom? Então veja, o que a versão corrigida traduziu como prova, a atualizada traduziu como convicção. Porque essa palavra, ela significa algo que você verificou, então você chega à conclusão, está provado, né? Eu estou convicto. Então, é esse o sentido da palavra convicção para nós aplicarmos ao nosso texto bíblico, tá bom? Bom, na página 3, nós temos aí o nosso texto áureo, em que o apóstolo Paulo diz, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. E a verdade prática diz, o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. E nesse sentido, o título cultivando, né, ele é verdadeiro. A convicção cristã é algo que cresce contigo durante a sua vida cristã, tá bom? Então é algo que você vai cultivando. Lembre-se que o apóstolo Paulo diz que até o amor ele tem que ser cultivado, tá bom? Exercita o amor, disse o apóstolo Paulo. Ali o amor utilizado no grego é aquele termo ágape, é o amor divino, que a nossa Bíblia traduz como caridade. Então seria melhor você traduzir para você cultivar, tá bom? O amor divino, ok? Você cultivar a caridade ou cultivar o amor divino. Esse é o significado, tá bom? Bom, na introdução do nosso texto, no finalzinho da página 3, a revista diz, diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar um a um a profunda convicção cristã. Bom, eu não sei o que o autor ele quis dizer aqui com incertezas atuais, se ele está pensando só em doutrina bíblica, ou se, como em outra parte da revista, ele vai falar, outra parte da lição, ele vai falar também de questões sociais, as convicções sociais, tá bom? Então, as incertezas atuais, vamos considerar aqui primeiro como
doutrinas bíblicas. Nós sabemos que tem diversas doutrinas bíblicas que elas estão sendo atacadas no nosso meio, tá bom? Eu cito uma, a do pentecostalismo, está crescendo no nosso meio o ensino de que no dia de Pentecostes ocorreu apenas um fenômeno comum de falar em outros idiomas e não em línguas espirituais. Essa é uma doutrina bíblica que está sofrendo ataques, né? Principalmente de quem? Dos protestantes. Acredite, a Igreja Católica ela não critica isso, porque a Igreja Católica ela continua acreditando que os dons espirituais eles são entregues, né, aos cristãos. Quem começou a defender o cessacionismo foram os protestantes. Nós falamos isso em outra lição com vocês. Outra doutrina que está sendo atacada também é a doutrina do arrebatamento da igreja, tá bom? A doutrina do batismo de recém-nascido, católicos e protestantes, eles sequer entram em debate nessa questão. Até porque se entrar em debate vai chegar logo à conclusão que está errado. O cristianismo exige um testemunho de fé e depois a pessoa ser batizada. Bom, então, como ele falou aqui em cultivar e crescer, tá bom? Dessas incertezas atuais, se você aplicar questões doutrinárias, tá bom? Eu vejo essas duas doutrinas que hoje estão sofrendo um ataque feroz mesmo, tá bom? E se aplicarmos também incertezas atuais a questões sociais, como o autor em outro ponto da lição vai falar, então também você aplica o que ele diz: é indispensável ao crente cultivar um a um a profunda convicção cristã. Na questão social também você tem que aplicar a convicção cristã. Tá bom? Você tem que confiar que Deus, se Ele está cuidando do teu espiritual, Ele vai cuidar do teu social também. Mas vai ter um tópico da revista para nós, da lição, para nós falarmos isso. Bom, a lição, a revista colocou o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 a 14. Eu destaquei porque eu acho interessante esse versículo. Ele diz: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conservando o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que há em nós. Então o apóstolo Paulo falou em depósito, e aqui tudo que ele falou nós entendemos que está ligado à questão espiritual, tá bom? Então quando ele fala, olha, conserva o modelo das sãs palavras, ou seja, está falando da sã doutrina, do que o apóstolo Paulo ensinou ao seu discípulo, tá ok? Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, tá bom? E ele prossegue, na fé e na caridade, ou seja, na fé e no amor ágape. Lembre-se que caridade, a nossa tradução, ela escolheu usar esse termo caridade, mas seria melhor que traduzisse no significado do termo, que acho que é tão simples, né? Ágape significa amor divino. Então, a leitura desse versículo ficaria mais fácil, né, para o leigo. Olha, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor divino que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito que habita em nós. Então, nesse versículo, a ênfase recai sobre as questões doutrinárias, né, que nós temos que ter convicção da doutrina que nós pregamos. Não é possível que nesses últimos dias, né, o cristão ele fique em dúvida sobre o que ele vai pregar. Se a pessoa duvidar, ela vai ser levada facilmente, tá bom? Ela vai ser levada facilmente. E a dúvida, às vezes, ela surge como? Ela surge por uma armadilha de Satanás. Foi o que aconteceu com Eva. Satanás fez a pergunta se Deus havia dado ordem, né, para comer de todas as árvores do jardim, ou se tinha alguma que não podia comer. Eva se confundiu naquele ponto.
Ela acabou dizendo que não podia comer da árvore que estava no meio do jardim, que era, quem estava no meio do jardim era a árvore da vida, mas certamente Eva queria falar sobre a árvore do conhecimento do mal. A questão é, tudo começou com um questionamento da serpente que vai gerar uma dúvida em Eva, né? E lembre-se que o cristão, a Bíblia enfatiza lá em Apocalipse capítulo 12, quando Satanás vai perseguir o povo de Deus, ele estava sendo usado na figura de um dragão. E de repente ele muda, Apocalipse diz que uma serpente, né? A serpente lançou, ou seja, Satanás lançou um engano, né, na forma de um rio para tentar afogar a mulher. O que é isso? É um rio de doutrinas falsas, não tem dúvida, ok? Bom, no capítulo 1, ele vai falar de convicção espiritual. Ele diz, poder do Espírito. Por orientação divina, o Evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. A partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e em Tessalônica. O apóstolo deixa claro que o Evangelho não foi pregado com um mero discurso racional, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Olha, ele está dizendo o seguinte, tudo que foi pregado pelo apóstolo Paulo, ele tinha característica, tá bom, de trazer o poder de Deus, poder transformador, tá ok? O poder que está na palavra de Deus. Então não era como engano, não era como discursos para elevar o seu astral, como alguns fazem hoje, um sermão mais voltado só para elevar o astral da pessoa, tá ok? Não, era um sermão voltado para o poder, ok? Porque é esse o poder que vai transformar a vida das pessoas, tá bom? Em segundo lugar, na página 5, o número 2, confiança em Deus. Ele diz, o apóstolo declara que mesmo tendo padecido e sido agravados em Filipos, sua fé não estava abalada. Ele se refere à perseguição sofrida antes de pregar em Tessalônica. Paulo e Silas tinham sido publicamente espancados com varas, em seguida lançados no cárcere interior com os pés no tronco. Todavia, apesar de ferido, perto da meia-noite oravam e cantavam hinos a Deus. Bom, se coloque no lugar do apóstolo e do servo de Deus, está fazendo a obra de Deus. Algumas pessoas falam, né? Era para Deus me dar uma proteção total, para eu não sofrer nada, eu estou fazendo a obra de Deus. Bom, não é assim. Tá bom? Jesus Cristo disse que nós iríamos padecer perseguições, ok? Então, veja, a confiança em Deus diz o quê? Mostra que eles estão louvando a Deus, cantando louvores a Deus. Então, essa é a confiança, ou seja, nós podemos estar passando até provações, até financeira. Deus pode permitir que alguém passe uma provação financeira. Mas o natural na vida do cristão, se ele também estiver com a vida correta, sem fazer nada errado, aceitando alguma propina, se envolvendo em coisas erradas, e aí a pessoa vai estar dando brecha para Satanás. Não estou falando de ação devido a Satanás ter conseguido uma brecha na tua vida, né? Na vida da pessoa. Eu estou falando da provação normal, tá bom? A provação normal, como Jó passou. Você está passando a provação normal, não importa o que estiver acontecendo, você deve mostrar convicção. Como? Louvando a Deus em meio à tribulação, em meio à perseguição, ok? Ainda na página 5, o item 3 do material didático diz fidelidade na pregação. O apóstolo dos gentios assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundície, nem com fraudulência. Mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, condutas imorais ou de artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentiras. Ou seja,
O que ele está enfatizando aqui é o seguinte, olha, não busque artifícios naturais. A palavra de Deus, tá bom? Ela é que deve ser usada no púlpito, no lugar de pregação, tá bom? Se você está num médico, está fazendo uma consulta com um psicólogo, com um psicanalista, é outra coisa. Aqui ele está falando a pregação da palavra de Deus, tá bom? Ela tem que ser fundamentada na Bíblia, ou seja, a fidelidade da pregação, ela mostra se você realmente utiliza a Bíblia e se deixa de lado os recursos naturais. O momento da pregação é o momento da pregação. Então, falando também de fidelidade na pregação, vamos repetir novamente, fidelidade doutrinária. É claro que nós estamos vivendo um momento que a Igreja de Jesus, mais do que nunca, ela está sofrendo um confronto doutrinário, porque existem igrejas que elas se dizem mais antigas, mais históricas do que nós, e que elas, por exemplo, praticam batismo de recém-nascido, uma igreja católica, além disso, pratica culto aos mortos. Eles dizem o seguinte, Levi, a Assembleia de Deus existe há 100 anos, nós existimos há 500 anos, outros existem há 1000 anos, como é que você acha que vocês vão estar certos? Eu respondo o seguinte, não, a Assembleia de Deus ela não existe há 100 anos, o que existe é a denominação, mas a igreja cristã que prega o que eu prego, ela deu esse nome Assembleia de Deus aqui no Brasil, tá ok? Recentemente, porque agora a justiça exige e também é permitido registrar. Há 200, 300 anos, eu não podia, se eu estivesse lá 300 anos, eu não tinha liberdade para registrar uma igreja. Teve países da Europa que a perseguição terminou perto de 1850, porque eles ainda continuaram perseguindo, tá bom? Então, a nomenclatura, a denominação nasceu agora, mas as igrejas pentecostais existem há 500, há 800 anos, nós encontramos igreja há 1800 anos e, claro, há 2000 anos nos dias de Pentecostes, tá ok? Então, a convicção doutrinária e a fidelidade na pregação, isso é essencial. Se você está convicto do que você prega, né, então pregue isso, ok? E cuidado para não mudar a sua mensagem. Esse é o tema do trimestre, apesar do autor ele não se posicionar sobre quem é a Babilônia apocalíptica, mas eu já dou umas dicas para vocês. Elas têm doutrinas fundamentais, tá bom? Esse mal, ela tem doutrinas fundamentais que nos separam dela, tá bom? Como culto aos mortos, batismo de recém-nascidos, predestinação, a morte de Deus, a morte do Deus eterno. Muitas pessoas não sabem, mas católicos e protestantes pregam isso, ok? E sempre lembrando também, eu não posso deixar de falar isso, né? Porque eu acredito que essa é a apostasia que o apóstolo Paulo anunciou para os últimos dias. Essa é a apostasia. Você agora vai chamar de irmãos pessoas que praticam o culto aos mortos? Isso é o fim, né? É o fim mesmo. Exatamente, é o fim. Bom, no final da página 6, convicção moral. Primeiro, retidão nas ações. Na página 7, o número 1, ele diz: a conversão opera a transformação moral na vida do crente salvo. Desse modo, a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, a deixar a mentira e falar a verdade. E vai fazendo diversas comparações. Bom, o homem, ele tem que abandonar o caminho errado e se dedicar ao caminho certo. Como o ladrão na cruz. No momento que ele fizer isso, Jesus Cristo diz para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, o que a pessoa tem que fazer? Se ela está fazendo alguma coisa errada até hoje, né, alguma coisa que às vezes parece pequena, ela trabalha numa empresa e aceita uma propina. Infelizmente, eu já vi isso, né? Às vezes até de um evangélico se envolver. Não estou prejudicando ninguém. Está prejudicando sim, você está prejudicando você, porque qualquer tipo de propina, de roubo ou qualquer outra coisa, ela vai atrapalhar a nossa comunhão com Deus. É isso que esse texto está dizendo. Então, fazer como ladrão na cruz.
se comprometeu, confessou Jesus Cristo e se comprometeu a abandonar, automaticamente você é uma nova criatura. Ó, a partir de agora, não faça mais. E todo o passado, né, está morto, porque Jesus, com seu sangue, nos purifica de todos os nossos pecados. O número 2 prossegue no mesmo tema, né? Reputação ilibada. Considera-se portadora de reputação ilibada a pessoa de reconhecida idoneidade moral. Veja como Paulo avalia sua reputação com esta frase: não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. 1 Tessalonicenses 2,6. Bom, aqui podemos pegar um ponto de reputação ilibada, é aquela questão da pessoa que começa, por algum motivo, se sentir, né, mais do que um servo, ou até melhor do que outras pessoas. Alguma qualidade especial que ela tem, tá bom? Acaba que ela começa a buscar a glória dos homens, enquanto o cristão, ele não deve buscar a glória dos homens. Na verdade, deve se preocupar com a glória dos homens, porque a glória dos homens, ela serviu de armadilha para muitas pessoas, ok? Ou buscar a glória foi o que deu a rasteira no querubim ungido, tá bom? Então, sempre se preocupar. O cristão, ele tem que ser simples. É assim que ele tem que aparecer para o mundo. A simplicidade do cristão já é um ponto, ok, para o não crente olhar e se admirar. Poxa, todo mundo quer subir na vida, tem que dar rasteira em alguém. Essa pessoa, ela não quer a glória, ela não quer se elevar, ela vive uma vida simples, buscando só o que é dela, tá bom? O número 3, na página 8, ele repete, né, seguindo o mesmo tema, vida irrepreensível, ok? Eu vou então para o ponto 4, que está na página 10, convicção social. Digo, capítulo 4, capítulo 3, convicção social. Bom, nesse ponto, ele vai falar, ele falou de convicção doutrinária, ele falou de convicção moral, agora da convicção social. E o número 1, bem-estar comum. O bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. Não por acaso a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos. O papel da igreja é o de proclamar o Evangelho e aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar social entre os irmãos. Bom, para aqui, eu vou falar, além de promover o bem-estar social dos outros, convicção social. Tudo bem, você vai promover o bem-estar dos outros, mas o tema principal em convicção social significa o quê? Significa você estar tranquilo, independente da tua situação financeira. Independente de uma dificuldade que você pode estar tendo para conseguir um emprego, né, ou para conseguir um negócio que você possa sobreviver, tá bom? Em meio a todas essas dificuldades, você coloca aí alguns economistas, né? Estamos no mês de setembro de 2023, tem economistas dizendo que tem muitas empresas falindo e muitas para falir, já falaram até na Casas Bahia, né, que vai fechar uma série, né, de lojas e outras empresas que poderão falir. Então, todas essas notícias ruins, mas o cristão, ele ter bem-estar, né, comum, social nesse caso, significa, olha, essas dificuldades podem até aumentar, mas Deus vai me sustentar. Principalmente, irmãos, que nós estamos vivendo em um período em que Deus, ele vai cuidar da igreja de maneira especial, porque há 500 anos atrás os cristãos morriam na fogueira. A igreja católica jogava os anabatistas na fogueira. Hoje nós não somos jogados na fogueira, tá bom? Mas nós temos outros desafios, ok? Que aqueles cristãos não tinham. Um desafio é a questão doutrinária, porque lá estava muito bem separado para eles.
Eles sabiam, as igrejas que batizam criança nos matam, então nós temos que viver fugindo deles. Então eles nem se assentavam com eles para possivelmente chamá-los de irmão. Você acha que um anabatista chamava um católico de irmão? Ele sabia que o católico queria matá-lo. Né? Por isso eu cito sempre aqueles livros para vocês, Espelho dos Mártires, Livro dos Mártires, né? Outros, Queimados por Cristo, diversos livros desse tema. Lá eles não se sentavam com o católico para discutir tema. Você acha que um anabatista há 500, 600, 700 anos atrás, ele cogitaria a possibilidade, né, daquele que lhe matava ser seu irmão? Não. Nós encontramos documentos de 800 anos atrás de um grupo anabatista que eles se identificavam como pobres de Lyon, e a Igreja Católica chamava eles de valdenses. Então, aqueles anabatistas, a história diz como que eles se dirigiam à Igreja Católica. Chamavam ela de Babilônia Apocalíptica. Eu vou fazer uma ilustração. Naquela época não existia revista de escola dominical, né? Eles se juntavam para ler a Bíblia, só estudar a Bíblia. Mas se eles fossem escrever uma revista, jamais eles fariam o que o autor desse trimestre fez. Não vou dizer quem é esse inimigo do cristianismo, né? Quem é esse personagem do mal, da Babilônia apocalíptica, não vou dizer quem é. Eles jamais fariam isso. Nós pegamos hoje escrito dos pobres de Lyon, ou os valdenses, como a Igreja Católica chama, e eles dizem, não, ela é a Babilônia apocalíptica, e eu não vou atender o chamado do Papa, porque diz que o Papa convocou Pedro Valdo, né, um homem que se converteu nessa igreja, dizer, por que você está enviando pessoas para pregar o Evangelho? Isso era proibido, né? Então os anabatistas disseram, não vai, porque isso é a Babilônia apocalíptica. Bom, eu coloquei um texto aí em verde, ainda na página 10, comentando sobre essa questão social, né? Porque isso influencia pessoas, irmãos. Esse aqui é um ponto que vocês devem enfatizar na aula. Eu conheço pessoas que eles, às vezes, têm até dificuldade de trabalhar na igreja devido ao problema social que ele está vivendo. Ok? Pessoas que estão desempregadas, pessoas que não têm assim, um recurso fixo. Ele tem que buscar uma forma cada semana de trabalhar. Tem muitas pessoas vivendo assim. Eu posso dizer que eu, no momento, eu estou vivendo assim. Eu não tenho nenhum trabalho fixo. Ok? Então, eu comentei em verde aí para vocês enfatizarem esse ponto para os alunos. Eu comento. O bem-estar comum sofre influência do nosso espiritual. O homem que vive neste mundo como um peregrino supera mais facilmente as dificuldades do mundo comum, pois sabe que todas essas coisas são passageiras e o seu grande alvo são as coisas eternas, usando o que o apóstolo Paulo disse, né? Para nós nos atentarmos para as coisas que são eternas e não nos atentarmos para as coisas que são passageiras. Então, o maior conselho que eu dou a alguém que está vivendo, tá bom, um momento difícil e que ele precisa estar com o seu bem-estar comum, né? Um bem-estar comum, social, vivendo tranquilo, em meio às dificuldades, é a convicção que Deus está para nos tirar da terra a qualquer momento. Nós sabemos que tudo que nós estamos sofrendo, o mundo vai sofrer muito mais, porque é a profecia bíblica que a igreja será tirada antes da grande tribulação. Mas, irmão, a Bíblia diz que nós vamos enfrentar um período de princípio de dores. Então, não sei se no princípio de dores nós seremos queimados como a Igreja Católica e as igrejas protestantes faziam. Mas algum tipo de sofrimento nós teremos. Eu acho até difícil reverter as leis hoje, porque as leis hoje proíbem esse tipo, né, de perseguição religiosa. Mas vão colocar o cristão atrás das grades, ou então vão deixar o cristão sem recurso, multando ele. Não? No Brasil tem sido colocado multas aí, colocaram a multa, acho que uma vez, de 100 mil reais para um caminhoneiro. Aí os especialistas falaram, mas para você colocar uma multa, um valor, existe uma regra, existem leis. Você vai no Detran, né, aqui no Rio de Janeiro, existem leis para você multar
Como assim que alguém inventa um valor 100, 200 mil, 500 mil? Né? Então, quando nós vemos pessoas inventando punições, tá ok? Ou tomando decisões contrárias à lei, o cristão tem que olhar para isso. Isso não pode influenciar o seu bem-estar comum. Vai falar, tudo isso faz parte da profecia. Então, na verdade, o cristão, essas coisas despertam o cristão, tá ok? Pois bem, na página 11 eu coloquei aí o número 2 do material didático, que ele diz dedicação altruísta. O apóstolo se dedicou com profundo altruísmo na propagação do evangelho. Apesar do direito inerente ao seu apostolado, ele decidiu nada receber, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, sermos pesados. Ou seja, ele tinha direito, mas não quis receber dinheiro, né? Assim sendo, para promover o necessário sustento, o apóstolo valeu-se de seu ofício de fabricante de tendas. Acerca disso, recordava aos irmãos do seu trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Bom, eu só comentei aí para que os irmãos saibam o que é altruísta, né? Altruísta é a pessoa que não age por interesse próprio, mas sim no bem-estar do coletivo. Ele estava tão preocupado com o coletivo, com a igreja, que ele preferia trabalhar para se sustentar, tá bom? Ou então a pessoa que às vezes tem uma condição financeira melhor, então ela trabalha para ajudar outros, tá bom? Então essa é a pessoa altruísta, tá ok? Pois bem, na página 12, tem aí a conclusão da nossa lição. Vocês observaram que ele dividiu em 3 partes, tá bom? Então, tanto na questão doutrinária, quanto na questão moral, quanto na questão social do bem-estar comum, em tudo, como eu disse, a questão espiritual nos influencia. Sempre que você estiver numa dificuldade, lembre-se que isso aqui é passageiro. Lembre-se que isso pode acabar a qualquer momento. Então, na conclusão, ele diz: Paulo foi submetido a uma série de provações durante o seu ministério. Não obstante, ele nos deixou o exemplo de intensa convicção de nossa eleição em Cristo. Destacam-se sua convicção espiritual, resultante do poder do Espírito, sua convicção moral, como reflexo do temor a Deus, e sua convicção social, demonstrada pela abnegação em servir, ou seja, ser altruísta. Ratifique-se que em nossos dias carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus na terra. Ou seja, ele então conclui dizendo o seguinte: a convicção social, a convicção moral e a convicção espiritual, ela tem que estar com o cristão desses últimos dias. Convicção espiritual, eu falei de questões doutrinárias. Ele enfatiza questões doutrinárias sem citar exemplo, né? Eu citei aí alguns exemplos, e se os irmãos depois quiserem, os irmãos poderão citar no diálogo que nós faremos aqui após a aula, tá ok? E eu concluo, né, um comentário em verde aí no final da página 12, que eu coloco: a convicção está fundamentada sobre uma experiência pessoal com Deus. A convicção espiritual, a convicção moral e a convicção social também. Todas elas, se você tem uma experiência com Deus, essa experiência, ela é o fundamento da sua convicção. Lembre-se o significado do nome Yahvé. Por que o nome de Deus no Antigo Testamento foi traduzido como eu sou? Porque o nome Yahvé, ele traz o sentido daquele que age no presente. Por exemplo, Deus falou para Moisés, como Yahvé, vocês vão experimentar algo que eu não me manifestei para Abraão, Isaque e Jacó. Algumas pessoas perguntam: mas pastor, Deus até não falou com Abraão, e Abraão usou o nome, né? O Senhor proverá, em hebraico, Yahvé Jiré, ok? E Abraão não pronunciou o nome de Deus. Como que ele não conhecia esse nome bem detalhadamente?
é porque o nome de Deus está ligado à operação de Deus no presente. No presente, e não só no passado. Mas principalmente naquele momento, Israel viveria uma experiência de milagres que nem Abraão viveu. A quantidade de milagres que foram concentrados para tirar Israel do Egito, mantê-los no deserto, vivos, né? Tá, okay? No deserto, e depois eles conquistarem Canaã, o que eles iriam vivenciar era algo que nem Abraão, Isaac e Jacó vivenciaram. Então, isso fala da nossa experiência com Deus. Então, os egípcios, eles viviam falando dos deuses do passado. O que os deuses haviam feito, né? Haviam centenas de lendas. Se Israel vivesse só contando o que Deus fez por Abraão, Isaac e Jacó, aí parecia até que o Deus de Israel era como os outros deuses, só agia no passado. Mas ele diz, né? Ele se apresenta como eu sou, porque ele está dizendo, aquele que age no presente. Eu não sou um Deus do passado, eu sou um Deus do presente. Então, a nossa experiência com Deus, a nossa experiência pessoal com Deus, ela é o fundamento da nossa convicção. O cristão, ele não pode, nesse último momento, ele ter dúvida de qual doutrina ele vai pregar. Se é a doutrina do arrebatamento ou não, se ele começa a negar o arrebatamento, se ele vai pregar que Satanás já está preso, igual os protestantes e católicos pregam, ou se ele vai pregar, como a Assembleia de Deus prega, que Satanás só será preso no início do milênio, tá bom? Que nós ainda não estamos no milênio, mas para eles já está no milênio. Então, são tantas doutrinas que nós temos, né, que defender, falar contra o batismo de recém-nascido, não relativizar essas doutrinas todas, tudo isso depende se nós estamos convictos. Se tem alguém relativizando, como lições anteriores trataram, é porque a pessoa não está convicta, tá bom? Não está convicta, então, gerando essa dúvida, ela poderá mudar e acabar por pregar doutrinas, como eu sempre tenho dito para vocês, até ligada à doutrina da salvação. Tem pessoas mudando a doutrina da salvação. Nós sempre pregamos que nós somos salvos pelo livre-arbítrio. Deus construiu a salvação e cabe ao homem dizer sim ou não para ela, como está escrito, tá bom? Este coloco diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vá bem, Deus diz. Então Deus diz que nós temos escolha, tá ok? Deus diz que nós temos escolha, isso é livre-arbítrio. A doutrina da salvação que nós pregamos é assim. A doutrina da predestinação, que diz que o homem nunca escolhe nada, essa doutrina que diz que o nosso destino está escrito, é uma doutrina pagã. Todos os pagãos pregavam isso e a Igreja Católica adotou isso no paganismo. Não existe dúvida na história. Nós sabemos a data, quem foi que fez isso. 410, Agostinho de Hipona, tá bom? Então, se as pessoas mudam a doutrina da salvação, eles não estão convictos. E aqui é um outro problema. É falta de convicção por falta de conhecimento, por falta de dedicação, tá bom? Então, o primeiro ponto, a convicção doutrinária, ela é fundamental. E convicção doutrinária você não vai desenvolver só ouvindo. Você tem que partir para estudar. Você tem que partir para pregar, vivenciar o cristianismo. Então você vai ter essa convicção e nenhuma falsa doutrina, né, vai te desviar desse caminho. Quando eu vejo, por exemplo, até professores conhecidos das Assembleias de Deus falando dos nossos irmãos calvinistas, certamente essa pessoa ela está relativizando doutrinas fundamentais que Calvino defendia, que o cristão não pode aceitar, como o batismo de recém-nascido, como a doutrina da morte do Deus eterno na cruz, como a doutrina da salvação através de um determinismo de Deus ou predestinação, tá bom? Todas essas são doutrinas que nós não podemos aceitar e que os protestantes, Calvino pregava, tá bom? Então,
Se fizer isso, a pessoa está, na verdade, apostatando da fé e mostra que ela não tinha convicção doutrinária. Quem tem convicção doutrinária não fala isso. Não? Eu posso dizer, Calvino foi um indivíduo simpático, outra coisa, mas chamar ele de irmão eu não posso. Toda igreja que mantém o batismo inválido de recém-nascido, eu não consigo chamá-lo de irmão. Tá bom? Eu não consigo chamá-lo de irmão. Essa, entre outras doutrinas, né? Principalmente a doutrina da salvação, prega uma doutrina da salvação diferente, eu não posso chamá-lo de irmão. Mas algumas pessoas estão chamando. E isso, no meu entender, é falta de convicção por falta de conhecimento. A pessoa não está convicta do que ela prega, senão não chamaria de irmão.